E nesse vídeo a gente vai ver os 10 dinossauros mais estranhos que habitavam o planeta Terra. Em primeiro lugar temos o dinossauro Kaihong-Judd, que viveu há cerca de 161 milhões de anos atrás. Tinha penas coloridas em tons de azul, verde e laranja, por isso foi apelidado de arco-íris. Especialistas chineses conseguiram reproduzir as cores do animal analisando o fóssil com um microscópio eletrônico. A ossada estava tão bem preservada que ainda tinha células com características relacionadas à pigmentação chamadas melanossomas. Tais células foram comparadas com as de um beija-flor, mostrando que o dinossauro tinha cabeça, peito e cauda colorida. O segundo dinossauro é o pilossauro. Os ossos desse enorme réptil marinho, de mais de 10 metros de comprimento, foram encontrados em uma plantação de milho na Polônia. O animal é do grupo dos pilossauros, pliossauros, e viveu há 150 milhões de anos. Ele tinha um corpo alongado e nadadeiras gigantes. Sua alimentação incluía tartarugas marinhas e dinossauros menores. O predador reinava na cadeia alimentar primitiva dos oceanos e conviveu com lesmas enormes e crocodilos gigantes. Ou seja, o oceano naquela época era pior do que a própria superfície terrestre, cheia de dinossauros predadores. O mar era um cardume de carnívoros. Basicamente, imagino até como era a época. É como diz o ditado, o mar não está para peixe. Em terceiro lugar, temos o bicudo, sobrenome dado pelo nome verdadeiro ao Aquilarhinus palimentus. Em julho de 2019, no Big Bend National Park, no estado do Texas, Estados Unidos, foi descoberto uma espécie de dinossauro, Aquilarhinus palimentus, que viveu há 80 milhões de anos e cujo bico era similar ao de uma ave. O animal tinha a mandíbula bem larga, que lembra duas espátulas agrupadas. Ele era adepto de uma dieta herbívora e andava em busca de alimentos pela região do deserto de Chihuahua, que cobre atualmente partes do México e dos Estados Unidos. Adaptado para comer plantas, o Aquilarhinus palimentus tinha a parte frontal da mandíbula em formato que lembra a letra U. E em quarto lugar, com o apelido de O Fofo, o nome desse dinossauro se chama Anchiornis. Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descreveram as felpudas características da espécie Anchiornis. Os especialistas viram que o animal tinha penas mais fofas do que os pássaros atuais, que costumam ter penugem em formato aerodinâmico. Apesar de ser bem mais macio, o corpo do dinossauro pode ter dificultado o controle da temperatura e a capacidade de repelir água. Porém, era mais fácil para esse pássaro gigante planar enquanto voava. Os padrões de cores do Anchiornis foram desvendados por pigmentos fossilizados. Já o formato da criatura foi reconstituído pela análise de fósseis com fluorescência a laser. O animal pertence ao grupo dos paraviantes que possuíam 4 asas. O próximo, conhecido como paranaense com pé de lama, onde seu nome verdadeiro é Vespersaurus paranaensis, foi descoberto no Paraná. O dinossauro brasileiro Vespersaurus paranaensis tinha o pé em forma de lâmina e viveu no noroeste do Paraná há cerca de 90 milhões de anos atrás. O fóssil da criatura foi descoberto por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade de São Paulo, USP, e do Museu Paleontológico de Cruzeiro do Oeste. O animal tinha porte pequeno,
media cerca de 1,5 m de altura e andava sob os 2 pés. Além disso, ele contava apenas com um dedo que o sustentava e foi o primeiro dinossauro a ser descoberto na região do Paraná. 1,5 m pode parecer grande para nós, né? Mas na época dos dinossauros nem se compara. Dinossauros que chegaram em média 7, 10 metros de altura. O próximo dinossauro é o pequeno dinossauro Ambopteryx longibrachio. Pesava apenas 300 gramas e tinha asas parecidas com asas de um morcego. O animal viveu há cerca de 163 milhões de anos atrás e seu fóssil foi encontrado na China. Conseguia voar e sua asa não tinha penas, somente uma estrutura membranosa. O Ambopteryx longibrachio viveu no mesmo período que outros animais voadores, que evoluíram mais tarde e originaram os pássaros de hoje em dia, que são espécies mais próximas dos dinossauros. E o próximo, ou melhor, o sétimo, é o T-Rex, porque ele tinha um ar-condicionado embutido na cabeça. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que os Tiranossauros Rex tinham 2 orifícios na parte superior do crânio que serviam para regular a temperatura corporal do animal. Uma espécie de ar-condicionado, como podemos dizer. Os T-Rex tinham uma cabeça de 1,80 m de altura e 1,5 m de largura e 1,5 m de altura e mordiam com uma força de aproximadamente 6 toneladas. Por muito tempo, cientistas acreditaram que ele tinha um crânio flexível, como o de serpentes ou pássaros, mas um estudo mais recente mostrou que eles tinham crânios muito fortes, assim como crocodilos e hienas. Agora vamos falar do um dos maiores dinossauros que existiu na Terra, né? Basicamente o mais temido é o Titanossauro, e ele tinha quase 40 metros de comprimento e pesava mais de 70 mil quilos ou 70 toneladas. Eles eram também donos de uma das maiores pegadas já encontradas na história. Marcas do tipo de 77 centímetros foram descobertas no deserto de Gobi, na região do norte da China. Escavações feitas na província de Chubut, na Argentina, finalizadas em 2014, coletaram um fêmur com quase 2,5 metros de um titanossauro. Basicamente, os titanossauros são parentes, né? São iguais aí aos apatossauros, branquiossauros, diplodocus, enfim, tem uma família gigantesca de dinossauros pescoçudos, né? E agora, em último lugar, o anquilossauro, que para mim ele é um dos dinossauros mais estranhos que existe. Por quê? Primeiro, que ele é um anquilossauro, né? Ele é um dinossauro, só que o casco dele, né, é estranho. É como se fosse um tatu, algo do tipo, como se fosse uma armadura, né, de tatu. Espinhosa as costas dele e um rabo, né, de pedra, basicamente, parece. Enfim, o anquilossauro, ele pesava em torno de 7 a 9 toneladas. Media cerca de 9 metros de comprimento e 2 metros de altura. Ele foi descoberto em 1908, lá na América do Norte. Basicamente, ele vivia nessa região, na América do Norte. E ele, galera, esse dinossauro, ele viveu aí no período Cretáceo, no finalzinho aí, em torno aí de 145 a 66 milhões de anos atrás. Basicamente, presenciou aí, junto com o Tiranossauro Rex, que basicamente foram os únicos da lista que viram aí a espécie, né, e viram aí o fim dos dinossauros, né, um dia em que o asteroide caiu na Terra e acabou extinguindo todos eles, né. E esse foi o vídeo, né, eu falei dos dinossauros
mais bizarros que existiu na face da Terra. Um dos mais bizarros, na minha opinião. Né? Vai ter outros vídeos também sobre dinossauro. Eu falarei do mais carnívoro, falarei de um só. Né? Então, basicamente é esse o vídeo. Falou, se inscreva-se aí embaixo e até a próxima.